Nós somos da turma de Engenharia Agroindustrial da UNEB. Vamos apresentar sobre a equação de Bernoulli e, ao final, apresentar o experimento. O trabalho será apresentado por Gabriele Ori e Luiz Coutinho. Considerando o diagrama apresentado no primeiro slide, podemos ver que a água está fluindo por fluxos da esquerda para a direita. Conforme o volume da água destacado entra na região constrangida, sua velocidade ela aumenta e a força da pressão P1 do lado esquerdo da água em destaque acaba sendo empurrada para a direita e fazendo um trabalho positivo, já que empurra na mesma direção do movimento do fluido. A força da pressão P no lado direito do fluido em destaque empurra para a esquerda e faz um trabalho negativo, já que empurra na direção oposta do movimento do fluido. A equação de Bernoulli é, em sua essência, uma forma mais geral e matemática do princípio de Bernoulli, que também leva em consideração variações na energia potencial gravitacional. Além disso, ela relaciona a pressão, a velocidade e a altura de quaisquer dois pontos, em um fluxo constante de fluido de densidade. E normalmente ela pode ser escrita da seguinte forma: P1 mais 1 meio de PV elevado a 2 sobre 1, mais PGH sobre 1, que é igual a P2, mais 1 meio de PV elevado a 2 sobre 2, mais PGH sobre 2. As variáveis P1, V1 e H1 referem-se à pressão, velocidade e altura do fluido no ponto 1, ao passo que as variáveis P2, V2 e H2 referem-se à pressão, velocidade e altura do fluido no ponto 2. Vejamos que no diagrama a água ela vai da esquerda para a direita através de um cano que varia em área e altura. Como antes, a velocidade da água ela vai aumentar e acaba ganhando energia cinética K em constrições do cano. Já que a taxa de fluxo do volume deve ser mantida para um fluido incompressível, mesmo que essas seções de constrição se movam para cima. Mas agora, com a constrição também faz com que o fluido se mova para cima, a água vai acabar ganhando energia potencial gravitacional, o G, e energia cinética. Logo após, vamos derivar a equação de Bernoulli, definindo a energia ganhada pelo fluido como igual ao trabalho externo no fluido. Princípio de Bernoulli. Em pontos ao longo de um fluxo de corrente horizontal, as regiões de maior pressão ela tem velocidade de fluido menor e pontos de pressão menor têm velocidade de fluido maior. Ela pode ser conceitualmente mais simples pensar no princípio de Bernoulli como o fato de que um fluido fluindo de uma região com maior pressão para uma região com menor pressão será acelerado devido à força resultante na direção do movimento. Imagine que bombeiros estejam pulverizando um edifício com um fluxo de água constante, usando a mangueira. A pressão que existe dentro do fluxo da água, quando ele sai na direção do edifício, é diferente da pressão que é causada quando a água atinge o edifício e altera o movimento devido a uma colisão. Observe que o princípio de Bernoulli, ele não diz que um fluxo que se movimenta rapidamente não pode ter pressões altas. Ele apenas diz que a pressão em uma região com velocidade menor do mesmo sistema de fluxo deve ter uma pressão ainda maior que a região com movimento mais rápido. Um exemplo dessa equação seria os tipos de perfumes de bombinha, quando acontece uma pressão e o perfume ele acaba sendo ejetado. A física por trás disso, ela ocorre quando, ao apertarmos a bombinha do perfume, o ar preso ele sofre uma aceleração. Logo, a velocidade do fluido acaba aumentando e, com isso, a pressão diminui. Além disso, dentro do recipiente, nota-se que continua com uma pressão atmosférica ainda maior. Por isso, o fluido ele tende a subir e o perfume acaba sendo ejetado, como é mostrado na figura.
O medidor de Venturi é usado para medir a velocidade de escoamento de um fluido de densidade PF em um cano. A área A da seção transversal da entrada e da saída são iguais à área da seção transversal do cano. Entre a entrada e a saída, o fluido passa por uma região estreita de área A. Um manômetro que contém um líquido de densidade PL, ele conecta a parte mais larga à parte mais estreita. No experimento, nós utilizamos uma garrafa PET já cheia de água e fizemos 2 furos nas laterais na mesma direção. E ao tampar a garrafa, nota-se que a água dentro da garrafa não vaza, mesmo estando com os furos. Isso acontece porque quanto maior há uma profundidade, maior a pressão hidrostática, pois os líquidos eles não recebem apenas pressão externa, mas também recebem uma pressão pelo próprio peso do líquido. Quando o objeto ele encontra-se em queda livre, contínua, e a força externa age sobre ela, torna-se sem peso, portanto, gravidade zero, que está sendo apresentado no nosso vídeo. A garrafa, mesmo cheia de água e com 2 furos ao lado, como já foi dito, ela não vaza água por conta da gravidade. Foi isso, É muito isso, muito obrigada. obrigada.